E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Obrigado por você que clicou no vídeo. Já quero fazer um convite para você que não é inscrito no canal, se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comentar, pegar o link e mandar para o máximo de pessoas que você puder, pois vai nos ajudar muito. Se você gosta do tema Bíblia, Teologia e Mundo Cristão, vem fazer parte conosco deste fantástico universo. Teve um debate há alguns dias de um pastor e 25 ateus. Eu vou falar já do canal que foi transmitido, que foi, na verdade, a produção de onde foi feito, né? E também tem no canal do pastor Tassos Licurgo, o vídeo na íntegra, tá? Deixa eu até encontrar aqui. Eu vou colocar e nós já vamos, no final, falar o canal que foi feito o vídeo, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu colocar. Seria bem prático e objetivo. Evidência. Me mostra seu Deus. Em foto, tem alguma coisa registrada em cartório. A criação do universo é uma evidência. A Bíblia em si ela é um livro montado. Veio lá da época lá do Constantino. Deixa eu só responder essa situação. Deixa eu só até... Como é que a gente vai confiar num livro que excluiu 20 coisas pra gente não ter o conhecimento e discernimento? Como você me explica isso? Se tiver um estupro, por exemplo, a criança nascer, a igreja força com que a família fique com aquela criança, mesmo que seja indesejado. Que nós devemos defender enquanto cristãos é que nós não devemos matar um bebê intrauterino, ainda mais quando ele não tem a menor condição de defesa. Se o senhor está dizendo que é a matéria o que lhe importa e não sabe dizer como é que a matéria veio existir a partir do nada, é uma visão de mundo claramente falha, sobre bases falhas, fundamentos frágeis. Você tem a sua verdade e nós temos as nossas. Isso tem a ver com a origem do universo. Olá pessoal, eu sou Tassos Licurgo, sou pastor, professor, advogado, estou aqui para debater com 25 ateus. A Bíblia é o livro mais confiável que existe. Tudo bom? O seu nome é? Beto. Prazer, Beto. Prazer. Tassos. A Bíblia é o livro mais confiável que existe. Porque na minha cabeça, qualquer um pode simplesmente escrever um livro, dizer que foi iluminado por alguma coisa e as pessoas acreditarem, né? E documentar de alguma forma, né? Eu acho que falta provas palpáveis pra gente poder dizer que a Bíblia é o livro mais confiável, né? Eu posso lhe apresentar algumas. A Bíblia é um documento. São 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo, escritos por cerca de 40 autores. 31 dos 40 escreveram os 39 do Antigo Testamento, 9 dos 40 escreveram os 27 do Novo, num período de 15 séculos. Quando nós analisamos, são pessoas de repertório, backgrounds totalmente diferentes. Nós tínhamos pescadores como Pedro, reis como Davi, tínhamos filósofos treinados da mais alta envergadura, como é o caso de Paulo. E quando nós olhamos em 15 séculos, você tem um argumento extremamente consistente. E não é só isso. Um livro é confiável nos critérios que utilizamos na academia quando ele traz elementos no texto que podem ser investigados. A base do cristianismo, de acordo com Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 14, é um fato que não apenas se pretende verdadeiro, mas também é investigável. Quando ele diz que Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Então veja que a base histórica do cristianismo é um fato que é público, a ressurreição pública de um homem. Existe na academia muitas pessoas que dedicam a vida ao estudo das provas históricas da ressurreição. Então um dos critérios importantes para a veracidade e confiabilidade das escrituras de qualquer livro da antiguidade é se ele parece dizer a verdade. Então a Bíblia não se esconde. Não é só saber se o texto parece dizer a verdade, mas saber se ele não foi modificado no passar do tempo. Isso é muito importante saber, é uma pergunta muito importante. Mas por que a Bíblia não foi modificada? Porque o Antigo Testamento é o mesmo texto sagrado dos judeus, chamado Tanakh. No ano 90 depois de Cristo, esse texto foi fechado e ele virou o Antigo Testamento. O Novo Testamento, que começa com 4 biografias, tem várias cópias que nos garantem dizer que ele não foi modificado. Há 5.686 cópias só do Novo Testamento. Para que o senhor tenha uma ideia, se você colocar essas 5.686 cópias uma ao lado da outra, elas são 99,5% dos casos idênticas. Do 0,5% de discrepância, 80% do 0,5% de discrepância diz respeito unicamente a questões de ortografia. Mas nós temos aqui, tanto no critério de dizer que o texto fala a verdade, quanto no critério de dizer que o que foi escrito lá atrás é exatamente o que nós temos hoje, nós temos a Bíblia como campeã em qualquer uma dessas filas que nós colocarmos.
Quando o senhor fala sobre não modificar a Bíblia, a gente tem como exemplo aí, um exemplo grande, é a Bíblia protestante e a Bíblia católica, né? Qual que foi o critério usado para simplesmente descartar alguns livros que não pode modificar? A relevância não está nas pessoas, a relevância está no texto. O que nós podemos analisar é o documento que nós temos. É isso que nós estamos fazendo. Eu estou dizendo que a Bíblia é o livro mais confiável que existe. A relevância está no texto. Tanto é assim que se nós encontrarmos, eu creio fortemente e veementemente que isso não irá acontecer. Mas se nós encontrarmos, por exemplo, uma carta escrita por Paulo, essa carta escrita por Paulo não vai ser acrescentada à Bíblia. Tem livros na Bíblia que nós não sabemos nem quem é o autor. O livro de Hebreus, por exemplo. Isso é interessante, nós não sabemos quem é o autor. Então você veja que a relevância está no texto. O que eu estou colocando aqui são elementos de extrema relevância que dizem respeito ao texto, independentemente do que a pessoa pense em relação ao autor. Não é o autor que tem a garantia da confiabilidade do texto, mas é o texto em si, pelo que nós analisamos hoje, pela confiabilidade que nós temos, que ele é o mesmo que foi escrito lá atrás, que nos dá essa garantia que ele é muito mais confiável do que qualquer outro livro escrito na história da humanidade. Muito obrigado pela interação. Tudo bem, pastor? Como é que vai, senhora? Vai bem? Vou bem. Senhora? Flaviano, um prazer. Então, o que pega na Bíblia é o seguinte: tem 20 livros que foram excluídos que fala sobre Lilith e fala sobre um Deus muito mais perverso, muito mais obstinado. Como é que a gente vai confiar num livro que excluiu 20 coisas pra gente não ter o conhecimento e discernimento? Como você me explica isso? Eu explico dizendo que a informação não é correta. Não houve exclusão desses livros. O livro que nós temos hoje do Antigo Testamento é o livro que foi fechado no Concílio de Jâmnia, no ano 90 depois de Cristo. Essa informação não está correta. Não houve exclusão de texto algum. Todo o texto do Antigo Testamento é exatamente o texto da Tanar. Tanar que foi guardada pelo judeu. O judeu é o povo da palavra. Você veja que a identidade do judeu era no texto. Ele não tinha terra. A terra do judeu foi dada em 1948 na ONU, inclusive presidida. Olha lá, quer ver? Gente, 25 ateus bem fraquinhos, que se acham super inteligentes e acharam que iam colocar o pastor na parede, né? E apertá-lo. Eu te indico, esse vídeo tem 50 minutos, eu não vou pôr ele na íntegra aqui. O canal que foi o protagonista, né? Quem fez o debate é o canal Foco. Então pesquise, tem também no canal do pastor Tassos Licurgo. Mas assim, quando eu olho, eu vejo o respeito do pastor. Não dá nem para dizer que foi um debate, mas sim foi um ensinamento, um discipulado, porque ele tratou esses caras com muito amor, com muito respeito. Alguns tentaram ser um pouco agressivos na fala com ele, mas ele respeitou todos. Quando a gente fala, quer ver? Eu vou ler aqui, 2 Pedro. Deixa eu ler. Primeira Pedro, perdão. Primeira Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, no versículo 15, diz assim: Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações. Santificai, fala sobre nós termos uma ligação espiritual, intimidade com Deus, oração, prática religiosa, prática cristã, relacionamento, oração e jejum. E estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Foi isso o que o pastor Tassos fez. Tratou esse povo com respeito, amor, né? Respondeu as perguntas. Eu tenho certeza que, no mínimo, eles ficaram com um grande questionamento, uma pulga atrás da orelha, porque mostram um despreparo de pessoas que sentam numa mesa para querer questionar alguém que está preparado, né? Que o pastor está preparado, ele é um homem preparado, e precisamos, nós cristãos, estarmos preparados para responder com mansidão aqueles que nos questionam. Tá aqui, eu gostaria de comentar mais, mas vai ficar muito longo o vídeo, porque se eu comentar o vídeo todo,
tem 50 minutos, então imagina como que ficaria aqui o nosso vídeo. Então eu trouxe para vocês esses primeiros minutos que eu coloquei é o início do vídeo. Então pesquise, assista, compartilha e analise tudo que eu estou falando para vocês. E você assistiu? Já deixa aqui o seu comentário, diz o que você achou. Que Deus te abençoe. Obrigado por você que ficou até aqui. Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta. Se puder, espalhe o link para o máximo de pessoas, pois vai nos ajudar muito. O texto que eu li eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau.